Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Walter, o Colorista, mais um vídeo aqui no canal do Colorista, um canal onde a gente está sempre batendo papo sobre coloração, sobre o dia a dia do salão, sobre atendimento de clientela. Nós falamos aqui nesse canal sobre cobertura de branco, sobre misturas, como construir uma cor, o que é oxigenado, o que é um descolorante. Realmente nós batemos papo sobre coloração, mas de uma maneira direta, uma maneira didática, uma maneira que já faz você, depois de assistir um vídeo nosso, a usar no seu dia a dia. Esse é o nosso intuito, fazer com que você entenda, compreenda com muito mais facilidade sobre esse mundo aqui que é o mundo da coloração, gente. A partir do momento que você compreende como usar cada cor dessa, a partir do momento que você compreende como misturar cada cor dessa e entregar para sua clientela um serviço mais qualitativo, melhora seu rendimento, você cresce no seu salão, você cresce no seu bairro, na tua rua e na tua cidade. O bate-papo de hoje vai ser sobre uma ferramenta fantástica que tem no mundo da coloração e que é muito usado. Nós vamos falar sobre um oxidante, sobre uma oxigenada, sobre um H2O2 que é oxigenada de 20 volumes. Se você sabia que a oxigenada de 20 volumes é a mais vendida no mundo, entenda nesse vídeo de hoje por que tem tanta oxigenada de 20 volumes, por que é tão vendida oxigenada de 20 volumes e por que usamos tanto 20 volumes, tá bom? Então o vídeo de hoje vai ser rápido, vai ser bom, intuitivo e ao mesmo tempo eu quero abrir muito a sua cabeça sobre essa ferramenta fundamental, porque sem ela isso aqui não funciona. Coloração não funciona sem oxidante e 20 volumes é a mais vendida. Depois da vinheta a gente volta. Toda vez que você compra uma caixinha de coloração na farmácia, numa perfumaria, no mercado, numa loja, ela vem com um kit dentro. Ela vem um tubo de coloração, ela vem uma luvinha e muitas vezes, geralmente sempre, ela vem com oxidante. Vocês já notaram que a maioria das colorações comerciais ela tem 20 volumes dentro da caixinha? Dificilmente você encontra 30, a partir de 8, de 7 você encontra 30, mas o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6 sempre 20 volumes. Então eu tenho muito mais 20 volumes dentro da caixinha do que 30, do que 10 e muito difícil você vai encontrar 40. Por que será que 20 volumes é a mais usada? Porque sempre a maioria dos profissionais foram educados a usar apenas 20 volumes para ter cobertura de brancos. Poucas escolas falam de 10, de 30 para cobrir branco. Sempre 20 volumes. E isto é simplesmente um erro. Isso não é real. Na verdade, o que o oxidante faz, e aqui no canal a gente tem vários vídeos falando sobre isso, ele abre caminho para que a coloração cosmética aconteça. Então, para abrir caminho, vai depender do que você tem de natural para você usar o oxidante correto. Então, 20 volumes é uma oxigenada boa? É claro que é. É a mais usada? É claro que é. Mas não porque ela é mais vendida, não porque ela é a que cobre 100% de branco, é porque ela abre um tom. Toda oxigenada que abre um tom é o que mais se vende. Por quê? Porque a maioria das clientes que a gente usa, ela vai simplesmente necessitar de uma abertura de um tom e meio, no máximo 2. Presta bem atenção no que eu estou te falando. Isso acontece por essa coincidência básica de que eu preciso de 20 volumes para abrir um tom. Não porque 20 volumes cobre mais do que 30 ou que 10, mas é porque a necessidade de abertura de um tom é muito comum hoje na clientela normal que a gente atende. Então veja bem, chega uma senhora no seu salão que o natural dela é um 5 e ela leva um 6.1 para aplicar, ela leva um 6.35 para aplicar, ela leva um 63 para aplicar. Se o natural dela é 5, eu preciso abrir um tom, então vai lá 20 volumes. Chega uma cliente que tem um cabelo natural 4, ela leva 5.1 para aplicar, é 20 volumes. A maioria das clientes elas não precisam de uma abertura maior. E quando ela tem uma quantidade maior de branco, 50%, 60%, fica difícil para o profissional encontrar a cor natural dela. Então a aposta de 20 volumes é
é unificada, é usada. É isto que acontece, a grande venda e a grande uso de 20 volumes. E a partir do momento que eu misturo 5.1 com 5.0, 5.13 com 5.0, 6.3 com 6.0 e eu uso 20 volumes, eu vou ter uma cobertura de branco. Talvez eu não tenha a abertura necessária, mas eu vou ter a cobertura de branco. E é isso que deu esse mito e isso que deu esse favorecimento de 20 volumes para a cobertura de branco, gente. Então 20 volumes é muito mais usada pelo mito, pelo o profissional ter acostumado a usar, do que necessariamente é real. Deu para entender isso? Então veja bem, nós aprendemos sempre a usar 20 volumes quando eu tenho uma incidência de brancos. Por quê? Porque não vai acontecer muita diferença. Eu vou ter cobertura de branco. Talvez fica mais escuro, o profissional vai falar para o cliente. Mas vai lavando que clareia. Quer dizer, por que ficou mais escuro? Porque provavelmente não houve a abertura necessária. Talvez 30 volumes seria melhor, mas o medo faz com que eu use só 20 volumes. Então 20 volumes é um oxidante, digamos, coringa. Deu para entender isso? Como ele é coringa, ele vai sempre ter um detalhe legal, ele vai cobrir branco, ele vai resolver o problema, mesmo que fique mais escuro. Mas o profissional colorista, ele não vai por aí, ele vai pelas aberturas de tom. E aí que entra o conhecimento de 10, 20, 30 e 40 volumes que a gente sempre fala aqui no canal. Se eu tenho um cabelo natural 4 e ele quer chegar no 6, são 2 tons, ela tem 60% de fios brancos. Tudo bem, então eu vou lá e preparo o 6 com 20 volumes e jogo nessa cliente. O que vai acontecer? Ele vai cobrir o branco? Sim. Mas ele vai ficar 6? Não, ele vai ficar 5,5. É o que a cliente queria? Não. Mas cobriu o branco, Walter. Tá bom assim. Deu para entender? Então ele sempre vai dar meio tom mais escuro. Agora, se eu pego o mesmo 6 e misturo com 30 volumes, ele vai cobrir o branco e vai revelar o 6. Então, a grande segredo que virou 20 volumes ser uma cobertura excessiva, perfeita, é porque realmente ele deposita o pigmento ali, só que ele não dá abertura de tons. Então, veja bem, 20 volumes é um oxidante errado? Não, correto. Você tem que usar, mas para abertura de um tom. Toda vez que você precisar de abrir 2 tons, usa 30 volumes. Se você precisa abrir um tom só, usa 10 volumes, 20 volumes. E se você precisa depositar, usa 10. Se precisa abrir 3, usa 40. Só que tudo acontece por conta do mito. O mito foi revelado a partir do momento em que todas as caixinhas tinham 20 volumes. E por que a coloração comercial geralmente tem 20 volumes? Para ter erro menor, para ter menos margem de erro. Assim a empresa não precisa trocar o produto falando que aquele produto não deu certo. Imagina se toda vez que a mulher comprasse uma caixinha de cor no mercado, aplicasse no cabelo e ele desse transparência, ou ele não cobria branco, aparentemente não cobria branco, ou escurecesse demais, ela ia voltar para trocar. Então o que as empresas fazem? Elas trabalham com 20 volumes por dar essa garantia de ter uma cobertura e de revelar a cor logo de cara, mesmo que fique mais escuro um pouquinho. Lavando vai clarear e chega no tom. Aliás, esse mito também acontece nas clientes. Toda vez que eu aplico fica mais escuro, depois lavando chega onde eu quero. Deu para entender isso? Agora eu, como profissional, eu tenho que entregar um serviço para minha cliente do jeito que ela quer logo de cara. Aí eu tenho que ter o jogo de oxigenadas. Aqui no canal tem vários vídeos falando sobre isso, 10, 20, 30, 40 volumes. Deu para entender? Então 20 volumes é o oxidante correto, dá para usar legal, porém entenda que ele foi criado para abrir um tom. Então se a cliente está 5, ela quer 6, não interessa, 5 quer 666, 5 quer 63, 5 quer 635, 20 volumes. Se ela está 4 e ela quer chegar no 5, é um tom, 20 volumes. E assim por diante. Outro detalhe, Walter, eu não tenho 20 volumes, eu já recebi isso aqui no canal. Eu não tenho 20 volumes, eu posso pegar 40 volumes e jogar água nela meio a meio, vai virar 20? Não, gente, não pode. Porque o peróxido de hidrogênio de 20 volumes é o suficiente para a abertura de um tom.
Se eu misturar água no 40 volumes, que é a abertura de 3 tons, eu vou desregular ele de tal maneira que ele pode não abrir os 3 tons, mas também não vai abrir apenas um tom. E não vai fechar, ele vai ficar uma mistura. Ele não vai saber o que ele faz. Se vai diluir, vai ficar mais líquido e não vai resolver. Não se mistura a água em oxigenada. As empresas já fizeram isso. H2O2, entenderam? Tem água com uma partícula a mais de hidrogênio, só isso. Então quer dizer, não posso exagerar, não posso fortalecer ou desmerecer essa água desequilibrando ela, porque ela não vai ter abertura suficiente. Então, oxigenada se compra pronta, oxigenada se compra estabilizada. Gente, oxigenada é a coisa mais barata dentro de uma coloração completa. Então, para que eu vou diluir ela? Ok? Não posso. Então, H2O2. Eu errei. H2O2 significa hidrogênio e oxigênio. Então é duplicação de oxigênio, não de hidrogênio, como falei no princípio. Isso é muito legal entender de oxigenada. Oxigenada, ela faz um trabalho dentro do mundo da coloração, que é cicatrização, abertura de caminhos para o pigmento agir. Ela faz um envelopamento do fio. Ela cicatriza a cor logo após a coloração. Então quer dizer, ela trabalha muito e ela devolve água no processo de coloração, porque eu vou abrir caminho, eu vou desnutrir aquele fio. Então, como ela é feita de água, ela vai manter a água no fio. Então, não misture nada, porque você vai complicar a sua oxigenada. Então, 20 volumes é a mais vendida, por quê? Porque ela te dá uma garantia de uma cobertura, mesmo que ela escureça. Então, para as empresas não terem erro, elas vendem mais as 20 volumes. Agora, esse mito foi para o salão. Fez com que o profissional cabeleireiro achasse que para cobrir branco ele tinha que ter 20 volumes apenas. Não! O que cobre branco está dentro do quê? Dentro daqui, gente, ó. Isso que cobre branco, a massa, a cor, seja a cor base com a cor fantasia, o vermelho com a base, o dourado com a base, o cinza com a base, isso vai cobrir. É aqui que está o pigmento. O oxidante serve para fixar, para abrir caminho e para resolver os caminhos. Deu para entender? 20 volumes é uma oxigenada excelente, não dá para ficar sem ela. Porém, ela abre um tom. Marca isso na tua cabeça que você não vai ter erro. Ela consegue a abertura de um tom. E a maioria das clientes que a gente atende precisa dessa abertura de um tom, por isso que você usa 20 volumes, tá bom? Este é o canal do Colorista, um canal onde a gente bate papo sempre sobre colorimetria de uma maneira direta, rápida e que faça você compreender cada vez mais esse mundo, esse universo fantástico das cores e do bom atendimento. Muito obrigado por você estar inscrito, muito obrigado por você estar aqui no canal. Eu fico muito feliz com o que está acontecendo, com os feedbacks, com as perguntas, com as respostas. Gente, eu respondo todo mundo. Por quê? Porque eu quero que a nossa profissão melhore. E eu recebo a cada dia que passa muita gente que não é cabeleireiro fazendo perguntas de colorimetria, gente. Então quer dizer que é um mundo tão fantástico isso aqui, ó, de transformação, que todo mundo quer entender um pouquinho a mais de coloração. Então abre os olhos, você profissional cabeleireiro, estude, compreenda, entenda e entregue para a sua cliente um serviço tão legal que ela não precisa aprender a colorir em casa, tá bom, gente? Muito obrigado, gratidão imensa e até o próximo vídeo do Colorista.